Sabe aquelas histórias que parecem ficção? De algo terrível que desaparece por um século e, de repente, volta por um motivo que ninguém imaginava? Pois é, a gente vai mergulhar fundo na história das tempestades perdidas de Santa Catarina. Um verdadeiro mistério climático que conecta um passado bem distante com o nosso presente. Para a gente ter uma ideia da dimensão do que estamos falando, precisamos voltar lá para 1838. Esse relato do Manuel Joaquim de Almeida Coelho, olha, isso aqui não está descrevendo uma chuva forte qualquer. Ele está pintando um cenário de terror absoluto. Um evento tão violento que literalmente arrancou a terra dos morros, jogou no mar, destruiu casas, vidas e deixou um rastro de miséria. E se as palavras não forem o suficiente, dá uma olhada nessa evidência visual. Essa pintura, feita só 2 anos depois daquele evento, mostra a ilha de Santa Catarina basicamente nua, sem a vegetação. A força da tempestade foi tão gigantesca que conseguiu redesenhar a paisagem. É uma coisa quase difícil de acreditar. Esses eventos tinham um nome: Terríveis Lestadas. Eram super temidas por todo mundo, navegantes, moradores. Mas o estranho é que depois de aterrorizar a costa por décadas, elas simplesmente pararam. E é isso que nos leva à questão central de toda essa análise. A gente vai investigar isso. Afinal, o que eram exatamente essas tempestades monstruosas? E qual é o mistério por trás desse sumiço durante todo o século XX? As respostas, curiosamente, estão escondidas nas pistas que a própria atmosfera deixou pra gente. A chave para resolver esse quebra-cabeça está em entender uma coisa: nem toda lessada é igual. Existem 2 tipos bem diferentes, e a diferença entre eles é basicamente a diferença entre uma chuva forte e um evento catastrófico. Primeiro, o básico do básico. Uma lestada é um evento definido por essa chuva intensa com ventos de leste, que dura pelo menos 3 dias. Até o ditado popular antigo já falava: lestada mar de rebojo, 3 dias de chuva e nojo. Só que o que os relatos antigos descreviam era muito, mas muito mais do que só nojo. E agora, olha só que interessante essa comparação. As lestadas do século XX, aquelas que a gente conhecia até pouco tempo, vinham de nuvens quentes. Eram nuvens baixas, que causavam muita chuva sim, mas sem raios ou ventos superviolentos. Agora, as lestadas históricas, as terríveis lestadas, vinham de nuvens frias, nuvens altíssimas carregadas de gelo, granizo, raios, ventos destrutivos. Eram, na essência, monstros atmosféricos completamente diferentes. Então, a pergunta é: por que as lestadas lá do século XIX eram tão diferentes? A primeira grande pista nos leva para um período de mudança climática global. Quando a gente coloca esses eventos numa linha do tempo, um padrão fica muito claro. O evento de 1785, com granizo que ficou 3 dias no chão sem derreter. Os eventos devastadores de 1811, 1838, 1897, todos eles aconteceram durante um período conhecido como a Pequena Era do Gelo, uma época em que o planeta Terra estava bem mais frio. E aí, tá a conexão? Uma atmosfera globalmente mais fria significava que as condições para formar aquelas nuvens altas e geladas eram muito mais comuns. O frio era o ingrediente secreto que alimentava as terríveis lestadadas. Quando a Pequena Era do Gelo acabou, as tempestades monstruosas sumiram, dando lugar para aquelas versões mais tranquilas de nuvens quentes do século XX. Bom, mistério resolvido, certo? Pois é, não tão rápido. A história parecia ter terminado aí, mas de uns anos pra cá, uma coisa totalmente inesperada começou a acontecer. A própria natureza do clima em Santa Catarina começou a mudar de novo e de forma drástica. O ano de 2022 marcou um ponto de virada. Foi quando o fantasma das terríveis lestadas voltou a assombrar a costa catarinense. A lastada de dezembro de 2022 não foi normal, de jeito nenhum. Ela tinha todas as características daquelas tempestades do século XIX. Nuvens altas e frias, uma quantidade absurda de raios, taxas de chuva gigantescas e inundações massivas. Era um eco direto do passado, um tipo de tempestade que não se via há mais de 100 anos. E é isso que nos leva ao paradoxo final e talvez o mais importante de toda essa história. Um paradoxo que conecta o aquecimento global com o retorno de tempestades super resfriadas. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que um planeta mais quente pode recriar as condições de uma pequena era do gelo lá no alto da atmosfera? A resposta está num fenômeno que a ciência chama de efeito cobertor de pobre. Então a lógica é a seguinte: os gases de efeito estufa funcionam como um cobertor, prendendo o calor aqui embaixo, perto do chão. Só que se o calor fica todo preso aqui embaixo, ele acaba fazendo falta lá em cima. O resultado?
A alta troposfera, que é a camada da atmosfera onde o tempo acontece, na verdade está esfriando. E essa diferença extrema de temperatura, muito quente aqui embaixo e muito frio lá em cima, é o combustível de foguete para as tempestades mais violentas que a gente pode imaginar. E olha, isso não é só teoria, não. Os dados do IPCC mostram essa tendência de forma muito clara. Desde 1950, a estratosfera tem resfriado de 1 a 2 graus por década. E de 2020 para cá, teve uma queda adicional, o que indica que esse processo está acelerando. O tal cobertor está ficando mais grosso. E aqui está a conclusão mais alarmante. A gente não está simplesmente voltando ao passado. Estamos criando uma nova categoria de supertempestades. Elas têm aquele motor gelado das tempestades da pequena era do gelo. Só que agora, elas são alimentadas por um combustível extra. Uma superfície do oceano e uma atmosfera aqui embaixo muito mais quentes e carregadas de umidade. O resultado final pode ser ainda mais destrutivo. Entender esse fenômeno todo não é só um exercício acadêmico, é uma lição da história que precisa urgentemente ser transformada em ação para o futuro. As fontes que a gente analisou são bem claras sobre o que precisa ser feito. Precisamos de construções mais resilientes, de um planejamento urbano mais inteligente, que evite áreas de risco, de sistemas de alerta muito melhores e, claro, no fundo de tudo isso, a gente precisa reduzir as emissões que estão criando esse cenário perigoso. A história nos deu um belo de um aviso. E para fechar, fica essa reflexão do Thoreau. A ciência nos mostrou o que está acontecendo e por quê. A história nos mostrou do que essas tempestades são capazes. O que a gente vai fazer com esse conhecimento, com esse esforço consciente, é o que vai definir o quão preparados vamos estar quando a próxima terrível lestada chegar.